Atenção, para iluminar a sua mente veja no YouTube, no canal Igreja Celestial 2. E assista ao vídeo, Céus é a nossa mente. Agora vamos para o estudo bíblico em Eclesiastes 3 verso 21. Quem sabe se o espírito dos filhos dos homens vai para cima, e se o espírito dos brutos desce para a terra? Estudo bíblico, Eclesiastes 3:21. Aqui está um estudo bíblico de Eclesiastes 3:21, conforme solicitado, na tradução Almeida recebida. Eclesiastes 3:21. Quem sabe se o espírito dos filhos dos homens vai para cima, e se o espírito dos brutos desce para a terra? Surge em um ponto crucial do capítulo 3 de Eclesiastes. Após uma extensa enumeração de tempos para todas as coisas debaixo do sol, o pregador, Coelete, reflete sobre a natureza transitória da vida humana e a aparente falta de sentido ou propósito duradouro nas atividades terrenas. Ele observa a igualdade entre a vida e a morte dos homens e dos animais, culminando na declaração de que tudo é vaidade, verso 19, e que todos vão para um lugar. Todos são pó, e todos ao pó tornarão, verso 20. É nesse contexto de incerteza e aparente igualdade existencial que o versículo 21 apresenta uma pergunta retórica, destacando a profunda ignorância humana sobre o destino pós-morte, especialmente em relação à distinção entre o espírito humano e o animal. Historicamente e culturalmente, o livro de Eclesiastes reflete a sabedoria sapiencial do antigo Israel, abordando questões existenciais profundas com uma perspectiva terrena e, por vezes, cética. O pregador, ao contemplar o ciclo incessante da vida e da morte, a ascensão e queda de impérios, e a aparente falta de justiça duradoura, expressa uma frustração genuína com as limitações da existência humana sob o sol. A comparação entre homens e animais em termos de mortalidade, versos 19 e 20, ecoa observações do mundo natural, onde as leis da vida e da morte parecem aplicar-se igualmente a todas as criaturas. A pergunta em 3:21 surge como uma consequência direta dessa observação, pois se a morte é o fim para todos, qual a diferença fundamental entre o destino do espírito humano e o do animal? Essa incerteza sobre a vida após a morte era uma área de considerável especulação e pouca clareza nas culturas antigas, e o pregador a expõe sem oferecer respostas definitivas, enfatizando a necessidade de viver com a sabedoria que Deus concede no presente. Do ponto de vista da teologia protestante e trinitária, o versículo 3:21, embora apresente uma pergunta retórica que expressa a ignorância humana, não nega a realidade da vida após a morte ou a distinção entre o homem e os animais. A perspectiva bíblica geral, especialmente à luz da revelação posterior, afirma que o espírito humano é imortal e retorna a Deus, Eclesiastes 12:7, enquanto o espírito ou fôlego dos animais cessa com a morte física. A pergunta do pregador serve para sublinhar a necessidade de fé e de confiança em Deus, que é o Criador e sustentador de toda a vida, e que possui o conhecimento completo do destino de suas criaturas. Para os crentes contemporâneos, este versículo nos chama a reconhecer as limitações do nosso entendimento humano em face dos mistérios divinos. Ele nos encoraja a não nos fixarmos em especulações infrutíferas sobre o pós-morte, mas sim a vivermos com alegria e propósito no presente, confiando que Deus, em sua soberania, providenciou um caminho para a redenção e a vida eterna através de Jesus Cristo. A aplicação prática reside em focar na obediência a Deus e na vivência do bem, sabendo que tais ações são agradáveis a Ele e que Ele é o juiz justo de todos. Eclesiastes 3:17. Referências cruzadas. Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como antes, e o espírito volte a Deus, que o deu. Este versículo oferece uma resposta explícita à pergunta retórica de 3:21. Ele afirma claramente que, ao contrário do que a incerteza em 3:21 poderia sugerir, o espírito humano tem um destino distinto e eterno: retornar a Deus. Isso reforça a ideia de que o homem possui uma natureza espiritual que transcende a existência física e a mortalidade compartilhada com os animais, e que Deus é a origem e o destino final desse espírito. Gênesis 1:26-27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta pela terra. Criou Deus,
Pois, o homem é a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esta passagem fundamental estabelece a distinção intrínseca entre a humanidade e o restante da criação animal, desde o princípio. A criação do homem à imagem de Deus confere-lhe uma dignidade e uma natureza únicas, que implicam uma relação especial com o Criador e um destino diferente. Ao contrastar a criação do homem com a dos animais, que não são criados à imagem de Deus, Gênesis ilumina a base teológica para a crença em um destino pós-morte distinto para o espírito humano, algo que o pregador de Eclesiastes, em sua busca por sabedoria terrena, questiona explicitamente em 3:21. Os animais são incapazes de se relacionar com Deus. Prestem atenção no que vou falar. A respiração do homem quanto do animal é a mesma. Todas as criaturas que estão vivas aqui na Terra têm a mesma respiração e precisam da respiração para se manterem vivas. Em Gênesis, a origem da vida humana é retratada como um ato especial e íntimo de Deus, que confere ao homem uma dignidade única e uma capacidade de se relacionar com o Criador de uma forma que os animais não possuem. Alguns homens agem como animais aqui na Terra. Na minha visão, falo que todas as pessoas que vivem como animais aqui na Terra, o sopro de vida dessas pessoas vai para baixo porque viveram como um animal desagradando a Deus. Confira em Judas 1:10 na Bíblia versão fácil de ler. Estes homens, porém, falam mal de coisas que eles não entendem. Na realidade eles compreendem algumas coisas, mas o fazem por instinto, como animais irracionais. E é exatamente por essas coisas que eles serão destruídos. Confira também em 2 Pedro 2:12. Estas pessoas são como animais irracionais, que agem pelo instinto e que nasceram para serem caçados e mortos. Na próxima vinda para o mundo físico, o sopro vital dessas pessoas vai ser soprado em um corpo de um animal, vão ser recriado num corpo de um animal. O projeto de Deus, o Criador, é manter esta terra sempre cheia de vida. Confira. Salmo 104 verso 30, na Nova Bíblia Viva Português. Quando sopra o seu fôlego, novos seres são criados para manter esta terra sempre cheia de vida. Na Bíblia versão fácil de ler diz assim: mas se enviar o seu Espírito, eles são criados, e assim o Senhor renova a face da terra. Na Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje diz assim: porém, quando lhes dás o sopro de vida, eles nascem, e assim dás vida nova à terra. O Salmo 104 é um hino de louvor, cantando a grandeza de Deus, testemunhada no ciclo da natureza. É uma cópia adaptada do hino egípcio ao Deus Sol. Nos versos 1 ao 4, celebra a grandeza de Deus envolvido pela imensidão do universo. Nos versos 5 ao 9, descreve alguns traços da criação primordial. Trata-se de uma observação simples dos principais fenômenos da natureza. Nos versos 10 ao 18, celebra o ritmo harmônico da natureza, em que coexistem pacificamente plantas, animais e seres humanos. Nos versos 19 ao 26, dia e noite delimitam o espaço do homem e das feras. Os versos 24 ao 26 contemplam a multiplicidade, beleza e imensidão das criaturas. Nos versos 27 e 28, enquanto os animais se alimentam diretamente da natureza, o homem precisa transformá-la através do trabalho. Nos versos 29 ao 30, o mistério da vida é visto como o mistério da respiração, sopro de Deus que cria, vivifica e renova. Nos versos 31 ao 34, neste louvor, o homem reconhece o mistério da natureza, descobrindo nele o próprio mistério de Deus. No verso 35, a harmonia da natureza deixa aberta uma questão: por que existem os injustos que produzem desigualdade entre os homens? Confira o verso 35. Que os pecadores desapareçam da terra, que os maus deixem de existir. Louve o Senhor, ó minha alma. Aleluia!